Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu acredito que já me conhecem de algumas semanas atrás e eu trabalho aqui no Cicobi, do Cicobi Horizonte, de Arapongas, e hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito de investimento. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de trazer alguns pontos para vocês. Primeiro, investimento foi um tema que muitos de vocês pediram e por isso que eu trouxe para vocês. Eu estudei, não é algo que eu tenho conhecimento pleno, eu estudei bastante para trazer para vocês. E se vocês tiverem um outro tema, um próximo tema, eu quero trazer também para vocês. Podem indicar aí embaixo. Já falando nisso, eu gostaria de pedir para que vocês preencham a lista de presença que vai estar aqui embaixo e também, se possível, preencher a avaliação, que ela é muito importante para mim e para a gente aqui, para que nos próximos vídeos a gente saiba o que trazer. Sobre investimento. Pessoal, investimento é um tema muito amplo, então por conta disso eu tive que dividir essa aula em duas. Né? Porque eu sei que vocês não gostam de ficar muito tempo assistindo a aula, quem gosta, mas por conta disso a gente vai dividir ela em duas. Hoje a gente vai falar sobre o que é investimento e investimentos seguros. Né? Na próxima a gente vai falar sobre investimentos de risco. Tá certo? Tendo tudo isso dito, vamos direto para o tema. O que acontece, pessoal? Primeiro, o que é investimento? Tem um panorama técnico. O que é um investimento no seu conceito técnico? É você pegar um dinheiro, colocar, investi-lo, para que em próximas oportunidades você faz isso com o intuito de que em próximas oportunidades você receba esse investimento de volta. Vale ressaltar que existem dois tipos de investimento em um panorama geral. Existe investimento ruim e investimento bom. O que é um investimento ruim? É aquilo que vai trazer coisas boas para você, no seu dia a dia, claro. Alguns exemplos. Uma faculdade que você está pagando, algum curso que você está pagando, uma viagem cultural que você faça, livros, filmes que você compre, tudo isso são investimentos bons, porque você está investindo em você mesmo para que no futuro você tenha uma condição melhor, você possa participar de um emprego muito bom, que você seja bem remunerado, isso é um investimento. Mas também existem investimentos ruins, por exemplo, muitos jogadores de futebol, se vocês forem prestar atenção, eles não vêm de famílias ricas, eles são de famílias pobres e quando eles veem a oportunidade, eles compram carros muito caros, né? E tudo isso vale ressaltar que carros zeros eles desvalorizam muito rápido. Então não é um investimento bom. Não estou falando que todo mundo que compra um carro zero é um investimento ruim, mas tipo um investimento que você paga muito caro e você não tem muito essa questão financeira, você vai perder, entende? Então por isso que é considerado esse investimento, essa compra por impulso de um carro que você às vezes nem precisa ter outro carro, uma outra opção que vai caber da mesma forma para você, só que você vai comprar um novo que você não precisa. Esse é um investimento ruim, você vai estar perdendo dinheiro. Um outro investimento muito ruim é o próprio vício em várias coisas. A gente pode ser em drogas, pode ser em jogos. Por exemplo, eu vou trazer um dado aqui para vocês. Pessoas que têm um vício de cigarro podem gastar até 10 mil reais, 10 mil reais por ano, segundo uma pesquisa do G1. Tá certo? Então, olha só, para você ter uma ideia de como o vício é ruim. Se você quer ser um investidor, ser uma pessoa que se preocupa com o seu dinheiro, vai longe dos vícios. Entende? Essas coisas que fazem mal não vale a pena. Entende? Continuando agora, eu vou mostrar para vocês alguns investimentos seguros que vale a pena você estar de olho. Se você é um investidor mais conservador, é aquele que a gente diz que não gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta. Só que ele não quer de maneira nenhuma correr um risco de perder o dinheiro, ele não quer de maneira nenhuma correr riscos com o seu dinheiro, tá certo? Muitas pessoas são conservadoras no investimento, eu me considero uma pessoa conservadora em investimento, porque eu também não gosto de correr riscos, e eu vou trazer algumas dessas opções para vocês. A primeira é a poupança. O que é a poupança? Lembrando, pessoal, eu trabalho no Cicobi, mas eu não venho aqui vender nada para vocês. Eu venho aqui sob o nome do Instituto Cicobi, que é para educação financeira e tudo mais. A gente não está aqui tentando vender nada para vocês. Procure um banco, uma cooperativa financeira, o que for da sua preferência, e então você pede para abrir uma poupança lá, vai ter um capital que eles vão pedir. Alguns bancos pedem R$100, outros bancos pedem R$200, e você coloca lá o seu dinheiro. O que acontece? A poupança, pessoas mais velhas, pode perguntar para os seus avós, eles gostam muito de poupança, porque na época deles a inflação era muito alta.
E para compensar a inflação ser alta, o dinheiro perdia muito valor muito rápido, a poupança tinha rendimentos muito altos também. Então as pessoas mais velhas, elas gostam de investir em poupança porque é cultura da época deles, tá certo? Pode perguntar para seus avós e tudo mais, eles podem confirmar isso. Inclusive, inflação é um tema muito interessante, que tem muito a ver com investimento, só que eu posso trazer para vocês se vocês me pedirem. Novamente, se vocês quiserem, podem pedir embaixo que eu trago o tema inflação e como você está perdendo seu dinheiro agora. Mas, continuando. O que é a poupança? A poupança é esse cartão que você vai receber depois que você pagar esse capital. Esse capital não vai ser perdido, você vai estar com ele na sua poupança, você paga lá R$100 para abrir uma conta na poupança. Na sua poupança já tem R$100, tá certo? O que a poupança faz com o seu dinheiro? Ela vai te dar um retorno de, eu até anotei aqui, de 3,6%. Na prática, hoje, tá certo? Na prática, o que isso significa, Lucas? Vamos supor que você investiu lá seus R$100, 3,6% ao ano. No final de um ano, você vai ter R$3,6 a mais. Ah, mas Lucas, isso é muito pouco dinheiro. Pois é, se você quer viver de renda, você precisa começar isso muito cedo, para que lá na frente você consiga se bancar, entendeu? Porque aí vai comprando esses fundos em bolsa, e aí vai chegar um ponto que o seu rendimento vai estar grande o suficiente para que você consiga usar ele como sua aposentadoria, por exemplo. Entende? Então tá, esse é um ponto. A poupança é 3,6%. Mas vale lembrar que a gente está vivendo uma época, infelizmente, de crise no nosso país. A gente está tentando retomar aquela economia que a gente teve alguns anos atrás. Por isso, a poupança está baixa hoje em dia, tá certo? A nossa esperança é que para que daqui a alguns anos isso tudo possa voltar, entende? A poupança ela volte a render mais, tá certo? Um segundo ponto, uma segunda ideia de rendimento, de investimento que você pode fazer é comprar fundos de tesouro direto. E você está comprando como se estivesse estivesse dando seu dinheiro para o governo e o governo retribuísse isso para você. O que isso significa em suma? O tesouro direto, a porcentagem de rendimento que ele gera é junto com a taxa Selic, que é uma taxa calculada com o pessoal que é expert em economia e tudo mais aqui no Brasil, para remanejar investimentos e tudo mais. É uma coisa muito interessante. Só que ele cresce junto com a taxa Selic, tá certo? E o Lucas, ele rende muito? Ele rende mais que a poupança, por exemplo. Ele vai render 5,25% ao ano. Mas vale lembrar a mesma questão da poupança. A gente está em época de crise e tudo mais, então isso diminui o rendimento que a gente ganharia se a gente tivesse uma época mais estável. E se Deus quiser, a gente tem que pedir para Deus para que em próximos anos a gente esteja mais estável economicamente no nosso país, e isso vai gerar uma poupança, um tesouro direto mais interessante para a gente no futuro, tá certo? E o terceiro que eu queria trazer para vocês é um que está ganhando a boca do povo atualmente, que é o fundo imobiliário. Muita gente está investindo em fundo imobiliário. Mas Lucas, o que é um fundo imobiliário? Você sabe quando... Não sei se seus pais são assim, né? Alguns parentes meus são assim, né? Eles sempre falaram assim para mim: Lucas, o melhor investimento que tem é imóvel. Porque imóvel nunca desvaloriza, imóvel é bom porque você só vai ganhar mais e mais e mais. E quando você quiser vender, sabe, você coloca aí até vender e vai conseguir uma grana muito boa. Eles em parte estão certos, porque às vezes pode ser que um imóvel desvalorize, dependendo de algumas situações. É raro, mas acontece, tá certo? Mas o que é o fundo imobiliário? Bem, se você, assim como eu, não tem dinheiro para comprar um imóvel ainda, o fundo imobiliário é como se você desse parte do seu dinheiro, é um investimento que você dá parte do seu dinheiro, compra uma ação desse fundo imobiliário e algumas vendem a partir de R$100, algumas a partir de 200, algumas podem vender até por R$400 e tal. Você compra uma parte, esse dinheiro vai ser usado para comprar imóveis que vão ser alugados e tudo mais. Tem gente que compra alguns fundos imobiliários, eles vendem galpões, casas, condomínios e tudo mais, e você está dando parte do seu dinheiro para eles construírem isso. Mas Lucas, qual que é a vantagem no final das contas? Eu estou dando meu dinheiro para isso. Bem,
o retorno ele pode ser maior, ele chega a 5%, 6% ao ano, consegue superar até o Tesouro Direto. E é como se você estivesse comprando a sua casa, só que você não vai ter que fazer um imposto sobre ela e você pode pagar menos, entendeu? E qual que é o grande segredo do fundo imobiliário? O fundo imobiliário ele vai devolver para você esse retorno de 6%. Só que o que muita gente faz? Investe no fundo imobiliário até em um ponto em que, com o rendimento que você consegue mensal do fundo imobiliário, você conseguiu comprar mais ações e fica fazendo uma bola de neve, entendeu? Aí você consegue ter mais rendimento, mais rápido e tudo mais, tá certo? Então, o fundo imobiliário é um outro investimento muito interessante. Apresentei 3 propostas aqui para vocês. Vocês podem falar assim, mas Lucas, a proposta da poupança é muito ruim, cara, só 3,6% ao ano. De fato, ela é menor, que gera menos rendimento ao ano. Mas qual que é a vantagem da poupança? A poupança ela é mais direta, tanto o tesouro direto quanto o fundo imobiliário. Para você resgatar esse dinheiro que você investiu, tem uma certa burocraciazinha. A poupança não, é só você chegar no banco e falar, eu quero tirar toda a minha poupança e aí eu vou pegar esse dinheiro e fazer o que eu quiser com ele, entende? Então, essa é a vantagem da poupança. A poupança é muito mais volátil. E vocês, conforme forem investindo, e também na próxima aula eu vou falar um pouco sobre investimento de risco, que é investimento em bolsa de valores, etc. Vocês vão entender que a volatilidade ela é muito importante, a liquidez do seu dinheiro ela é muito importante. Então a poupança está aí nessa vantagem. Voltando só um pouquinho sobre inflação, porque se vocês quiserem a gente vai ter um vídeo aula inteiro sobre inflação. A inflação no Brasil esse ano estão prevendo aí de bater entre 8% e 9%. Isso é ruim. Isso quer dizer que, por exemplo, ter dinheiro parado é perda de dinheiro. Só que você investir, por exemplo, a poupança, a inflação vai bater 8%, vamos supor. Se você investe em um fundo imobiliário que te dê 6% ao ano, a inflação só vai bater 2% em você. Então é muito bom, entende? É um investimento que vale a pena, você não vai deixar seu dinheiro parado desvalorizando, entendeu? E o último ponto que eu queria abordar nessa aula, prometo que já está acabando, é sobre o risco do investimento seguro. Mas, Lucas, existe um investimento seguro e um investimento de risco. Você está me falando que o seguro também é de risco? Não é bem assim. Mas é que o investimento seguro ele também pode apresentar um certo risco. Vamos supor, alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, o presidente Collor, ele, como eu te disse, muitos idosos do Brasil, eles guardavam o dinheiro deles na poupança para que conseguissem receber um rendimento bom. E o Collor, isso influenciava muito a inflação, isso era péssimo para a inflação. E o Collor quis acabar com a inflação, porque a inflação foi uma coisa que assolou muito o nosso país. E o que ele fez? Ele trancou a poupança. Só que isso, então você vê, a poupança é um investimento seguro. Só que por ele ter trancado a poupança, ninguém podia mais tirar dinheiro, ninguém podia mais colocar dinheiro. Isso se tornou ela de risco. As pessoas que tinham dinheiro lá investido, eles não conseguiam tirar mais o dinheiro. É claro que depois do tempo eles conseguiram retirar, depois que a inflação diminuiu e tudo mais, e eles conseguiram se restabelecer. Mas muitos idosos, eu tenho um amigo, por exemplo, que o avô dele faleceu nessa época, porque ele tinha todo o dinheiro dele em poupança, ele tinha lojas e não sei o que lá, e acabou falecendo, passou muito mal com essa notícia de que ele não podia mais retirar o dinheiro dele, e acabou falecendo, olha que coisa. Então também é um risco. E também, por exemplo, o Tesouro Direto, em 2015, gente, olha, hoje ele rende 5,25% e ele é um dos melhores investimentos seguros. Em 2015, ele rendia mais de 14% ao ano. Então, se eu colocasse 100 reais lá, eu ganhava 14 reais no final do ano. Se eu colocasse 100 mil reais lá, eu ganharia 100 mil reais, eu ganharia 14 mil reais no final do ano. Então é muito dinheiro mesmo. Só que hoje em dia, com a crise, ele diminuiu mais pela metade, entende? Então também tem esse risco. E o fundo imobiliário também vai apresentar um risco, porque, por exemplo, cidades que têm bolha imobiliária, e vamos supor que essa bolha se rompa e tudo mais, ele vai se desvalorizar. E assim você também vai perder bastante do seu dinheiro. Só que aí também a gente tem que lembrar o seguinte: o tombo em investimentos seguros, quando acontece algum risco, é muito menor do que se não acontecesse. Pessoal, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, essas 3 opções. Se vocês souberem o que é investimento, o que é investimento bom, o que é investimento ruim e o que é investimento seguro, eu já estou feliz, tá certo? E alguns exemplos deles. Mas na próxima aula, na próxima parte desse vídeo, eu vou falar um pouco para vocês sobre investimento de risco, que é investir em bolsa de valores e tudo mais,
tá certo? Que eu acho que vocês estão muito interessados sobre. Eu agradeço vocês por assistirem até aqui o final. Eu peço, por favor, para que vocês preencham a lista de presença e preencham também a avaliação sobre a aula de hoje, que ela é muito importante para mim, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe o dia de vocês e que vocês pesquisem um pouco mais sobre investimento, tá certo? Muito obrigado. Até mais.